Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 7 de novembro. E estamos introduzindo, olha que coincidência, a lição de número 7 do nosso trimestre. O tema será adoração no contexto da educação. Você sabe que todos os dias a gente prepara um vídeo especial aqui no canal para te ajudar a estudar a lição da escola sabatina. Até porque acreditamos que quando a gente tem a possibilidade de gastar alguns minutos na presença de Deus, isso vai nos dar um dia muito mais abençoado. É claro que isso dá bastante trabalho, mas é com muito amor que nós fazemos tudo aqui para você, para poder te ajudar. Só queremos te pedir que você se inscreva no canal para podermos ajudar a entender quantas pessoas estão nos acompanhando. Que você compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, para que cada dia a gente tenha a possibilidade de alcançar mais pessoas. Aliás, eu quero aproveitar e agradecer àqueles que têm compartilhado. A cada dia o número de pessoas que têm acompanhado o estudo da lição tem aumentado. E ao mesmo tempo ativa o sininho lá no canal, para você ter a possibilidade de receber todos os dias a informação de que já postamos um vídeo novo e você possa estar acompanhando aqui no canal o estudo diário da lição da Escola Sabatina. A nossa lição dessa semana vai trabalhar a ideia de que o nosso Criador nos criou de determinada forma, com um determinado propósito. E se nós não compreendermos como fomos criados e ao mesmo tempo qual o grande propósito do Senhor Deus para a nossa vida, nós vamos ter dificuldade de poder conseguir alcançar aquilo que é o propósito da vida. Quantas são as pessoas que têm uma vida vazia e às vezes fazem muitas coisas, tem um bom trabalho, tem uma boa condição financeira, tem pessoas que o amam, que o cercam, mas ainda assim falta alguma coisa. A quantidade de pessoas hoje em dia, por exemplo, que tem colocado um ponto final na própria existência, tirando a própria vida, porque não consegue encontrar uma razão para poder viver, tem aumentado assustadoramente. E isso se dá principalmente pelo fato de que muitas pessoas não compreendem como o Criador do céu e da terra, bem como o nosso Criador, como foi que Ele nos criou e ao mesmo tempo qual o propósito que Ele estabeleceu para cada um de nós. Entender esses dois aspectos é fundamental para a nossa existência. Assim como é fundamental quando você compra, por exemplo, um aparelho eletrônico, você tentar descobrir como foi que o fabricante acabou trabalhando ou quais aspectos estão envolvidos no contexto da criação daquele aparelho e ao mesmo tempo como é que ele funciona. Você vai tentar descobrir qual é a corrente elétrica que alimenta aquele aparelho, você vai tentar descobrir como é que você deve utilizar, como acontece a montagem às vezes das diversas peças que fazem parte do todo e que você precisa montá-la antes de poder usar. Se esses elementos não forem levados em consideração, talvez aquilo que é o benefício do aparelho que você comprou não vai te ajudar, porque ele não vai alcançar aquilo que é o propósito da sua criação. Isso é tão básico que em todos os aparelhos eletrônicos que compramos hoje em dia, você encontra junto um manual de instruções. Uma das razões pelas quais a Bíblia nos foi concedida é porque ela é o nosso manual de instruções e através dela o Senhor Deus nos explica por que fomos criados, qual é o propósito que Ele tem para a nossa vida e como alcançar a felicidade e ao mesmo tempo o sentido da nossa existência. Um texto que vai nos mostrar um pouco a respeito disso, dessa verdade, é Eclesiastes no capítulo 3, verso 11. Só para você poder entender, Eclesiastes é um livro que foi escrito por Salomão no período final da sua vida. Depois de ter feito muitas coisas boas e ao mesmo tempo muitas coisas ruins, ele está fazendo uma reflexão da vida. Só lembrando que ele até mesmo deixou os caminhos do Senhor. E apesar de ter sido o indivíduo que se tornou o mais rico de todo o Oriente, o indivíduo mais sábio de todo o Oriente, o indivíduo com mais conhecimento de todo o Oriente, ele também fez muita, mas muita bobagem. Ele deixou o caminho do Senhor, viveu uma vida também sem sentido. E agora, quando vai escrever, depois de voltar para os caminhos do Senhor, o livro de Eclesiastes, ele vai mostrar como é perigoso viver uma vida sem sentido, mas ao mesmo tempo como podemos encontrar o sentido da vida. Ele vai dizer: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo.
Essa é a primeira afirmação que ele vai fazer. Deus é o Criador, Deus fez tudo perfeito, formoso, no tempo certo. Foi Deus quem criou todas as coisas. E aí ele vai continuar dizendo: também fez o homem e pôs a eternidade no seu coração. A ideia principal que ele está dizendo é que Deus, quando criou o homem, quando Deus criou a humanidade, ele criou um espaço eterno dentro do coração do ser humano. É essa a ideia do texto em hebraico. A ideia é de que Deus criou o ser humano e colocou um espaço eterno lá dentro. E um espaço eterno só pode ser preenchido por alguém que também é eterno. E o pior de tudo é que tudo aquilo que tem nesse nosso planeta não é eterno, é finito, tem começo, meio e fim. O único eterno, aquele que criou a noção de tempo e, portanto, está acima do tempo, ele não tem começo nem fim, é Deus. O que o Salomão está dizendo é que quando Deus criou o ser humano, ele criou o ser humano perfeito e colocou um espaço no coração do ser humano que é eterno. Só Deus pode preencher. E isso cria no ser humano a necessidade de adoração. Adorar não é um aspecto que pode ser escolhido na história do ser humano. Nós fomos criados em determinada estrutura que a única maneira de podermos nos sentir completos é oferecendo a adoração, a nossa adoração. A humanidade tem intrinsecamente a necessidade de poder adorar. Faz parte da nossa natureza. Foi assim que Deus nos fez. Entretanto, muita gente desconsidera isso. Muitos sociólogos, indivíduos que estudam a própria antropologia, estudam o comportamento humano e ao mesmo tempo as diversas sociedades espalhadas ao redor do mundo, descobriram que todas as sociedades possuem pessoas que adoram alguma coisa. Quando você chega em alguns lugares muito distantes, pessoas que estiveram completamente alienadas do restante da humanidade, você descobre que elas adoram a própria natureza, árvores, rios, céu, estrelas, aquilo que eles são capazes de poder ver. Adoram porque há no ser humano a necessidade de poder adorar. É claro que quando o Senhor Deus criou o ser humano, ele criou tudo perfeito, como Salomão vai dizer aqui. Entretanto, com a chegada do pecado no nosso planeta, muita coisa dentro do ser humano acabou se deslustrando, acabou saindo do seu eixo. E até mesmo esse aspecto da adoração acabou se desviando do seu curso. Você vai descobrir logo no começo da história da humanidade que a humanidade começou a se dedicar a outro tipo de adoração, adoração pagã. Adoração de coisas que o próprio ser humano havia feito, imagens, ídolos, e isso irritou profundamente a Deus. Por quê? Porque, por um lado, essa não era a razão, ou não era assim que Deus havia criado o ser humano para poder existir. Deus criou o ser humano com a necessidade de adoração, mas o único meio de fazer com que a sua vida fizesse sentido e ao mesmo tempo que a sua adoração fosse algo que pudesse preencher o próprio coração do ser humano, era a adoração ao Deus eterno. E por isso a humanidade tem entrado num caminho de autodestruição quando deixa de poder adorar a Deus. O pecado, portanto, ele distorceu o próprio contexto da adoração do ser humano. E é nesse contexto que entra a necessidade da educação. A educação, um dos aspectos da educação é ensinar o ser humano como adorar, a quem adorar, como poder descobrir o sentido da vida na perspectiva daquilo que foi a forma como o Criador nos fez. Nessa semana nós vamos ter a possibilidade de poder entender um pouco desses aspectos. Por exemplo, só para você poder ter aqui uma prévia do que a gente vai estar estudando nessa semana, amanhã, no domingo, a gente vai estar estudando, a nossa temática vai ser todos adoram alguma coisa. Vai ser muito interessante perceber que em todas as sociedades nós encontramos as pessoas adorando algo. E em todas as eras também. Tanto no passado como também no presente. Na segunda-feira, nosso tema será que os transmitissem a seus filhos. Na terça-feira, em espírito e em verdade. Na quarta-feira, a beleza da santidade. Quinta-feira, a idolatria na educação. E na sexta-feira faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que você sabe que é a adoração no contexto da educação. Portanto, vai valer muito a pena estudar a lição dessa semana. Eu quero apenas, nesse momento,
convidá-lo para podermos orar a Deus e pedir que Ele nos ajude a compreender esses aspectos. Senhor Deus, muito obrigado por Tua palavra, porque nela descobrimos que fomos criados para podermos adorar ao Senhor. Ajuda-nos a podermos entender como fazer isso e ao mesmo tempo sentir que a nossa vida faz sentido e que estamos vivendo aquilo que é o propósito da nossa criação. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?